Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Eu vim aqui contar um pouquinho do meu livro pra vocês. Acho que eu não tinha feito isso ainda aqui no canal. E eu tô aproveitando pra gravar esse vídeo, contar do meu livro. Olha só, eu tô combinando com o livro. Mas também eu quero aproveitar esse vídeo para divulgar para vocês algo que aconteceu essa semana que eu estou gravando o vídeo, mas não que eu estou postando. Então, algumas semanas atrás, aconteceu no meu Instagram uma maratona de lives, uma semana inteira de lives com um projeto Leia Convida, que é da Universidade Federal Fluminense, o Laboratório de Ética Animal e Ambiental, o LEA, coordenado pela professora Rita Paixão e pelo professor Fábio Oliveira, inscreveram esse projeto, né, como uma atividade de extensão. Então, todos os dias no meu Instagram teve um convidado, um palestrante que lançou ou organizou um livro em 2020 e a gente conversou sobre esse livro. Na segunda-feira, e aí tá os links todos aqui embaixo, tá? Para vocês poderem acessar diretamente as lives que ficaram salvas lá no meu IGTV. Então, na segunda-feira, a gente falou com a Vanessa Lembrugger sobre o livro dela, O Guia Ecofeminista. Tá uma conversa super legal, a gente falou um pouquinho sobre a importância do conhecimento validado, né, para construir um livro. Ela contou como que ela construiu esse livro, enfim, uma conversa super interessante. O segundo dia foi com o professor Jailson Rocha e ele organizou um livro lindo que eu, inclusive, contribuí junto do Fábio com um capítulo. O livro se chama Nós e os Outros Animais, Normatividades e Sociabilidades Multiespécie. É um livro publicado pela editora da UFPB e tá disponível para download, inclusive, né, vou deixar também aqui, tomara que eu lembre de botar todos os links, vou deixar também aqui o link. É um livro multidisciplinar, assim, com pessoas de várias áreas, falando de uma perspectiva crítica, animalista, decolonial, e a conversa com o Jailson foi uma delícia. Na quarta-feira teve a conversa com o professor Carlos Coelho, que tem o Instagram Vegetal Vermelho, faz um trabalho de militância muito legal também. E o Carlos, ele escreveu um livro de ontologia, Ontofagia, o Materialismo Mágico. E foi muito interessante porque, né, falar assim de veganismo, tal, numa perspectiva diferente da que eu trabalho, por exemplo, que é bem ética e política, e ele trabalhando assim com essa fundamentação ontológica. Então tá super interessante, o livro dele é super interessante mesmo. E eu digo isso porque é uma área que eu conheço pouco, então eu participei da live assim como uma aluna, aprendendo e tirando um monte de dúvidas. Na quinta-feira, a gente teve uma aula maravilhosa com a professora Maria Clara Dias. Ela foi uma das organizadoras do livro Feminismos Decoloniais, uma homenagem a Maria Lugones, uma filósofa argentina, feminista, decolonial, e ela contou um pouco desse processo, ela mesmo, né, como que ela escreveu o capítulo sobre do livro, falou sobre feminismo decolonial, falou da trajetória dela dentro da filosofia. Então foi muito, muito, muito inspirador e maravilhoso. A Maria Clara é uma delícia. E também o último dia, né, na sexta-feira, a conversa foi comigo. Eu contei um pouquinho sobre o meu livro. Então agora que eu já falei, né, desse projeto, eu vou aproveitar aí mais uns 5 minutinhos para contar para vocês, então, sobre o meu livro, tá? Primeira parte do vídeo, então, foi contando desse projeto, que foi uma honra mediar e participar. Projeto que para todo mundo que assistiu ali ao vivo, né, ganhou certificado de participação, já que é um trabalho que a academia faz, né, a universidade, para aproximar esse conhecimento que é construído dentro com as pessoas não acadêmicas. E foi muito interessante que esse projeto aconteceu, por exemplo, no meio, né, dessa rede que está se tornando muito popular, que é o Instagram.
Mas vamos lá, agora eu quero contar um pouquinho do meu livro para vocês. O meu livro se chama Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos. Foi publicado esse ano pela editora APQ. A live de lançamento também vai estar aqui embaixo, a descrição. Foi uma live com o Fábio e com a Dani Rosendo. Os dois participaram do livro escrevendo a apresentação e também escreveram o último capítulo comigo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Tem também aqui o prefácio do meu professor orientador espanhol, galego, o professor Oscar Horta, um prefácio muito, muito legal, que ele faz uma contextualização muito boa sobre a história da ética animal, né, e situando o meu livro nisso. E é alguém, né, que participou da construção da minha tese, portanto também do livro. Mas vamos lá. Já que eu me proponho falar nesse livro, né, que é boa parte da construção da minha tese, sobre a fundamentação ética, política e jurídica, o meu primeiro capítulo eu quero entender isso. Como que é essa fundamentação? Como que essa fundamentação, que eu digo que ela é partilhada, né, a todos os sistemas normativos, tanto ético, jurídico, político, como que ela se desenvolve? Então, no meu primeiro capítulo, eu tenho já uma tese que é original, porque eu revisitei o Hart, que é um filósofo inglês, um filósofo do direito, e revi ali, né, algumas considerações que ele fez e disse que o conteúdo mínimo que faz com que surja a necessidade de haver sistemas e também de quais direitos nós temos não vem de uma característica humana, vem de uma característica de todos os animais. Então, essa mesma fundamentação que é partilhada entre todos os sistemas normativos é que surge a necessidade de haver os sistemas, mas também de quem nós consideramos moralmente ou politicamente, né, como sujeitos de direito. Então, isso já é algo muito interessante que eu trabalho no capítulo número 1, junto do arcabouço teórico do Hart. E aí, nos próximos capítulos, no capítulo 2, por exemplo, eu quero pensar o que significa direitos jurídicos. Porque a minha tese é analisar, então, se de fato, né, os animais sendo sujeitos de direito, se dentro do sistema jurídico eles conseguem de fato ter uma mudança, uma vida boa, né? Se de fato esse sistema consegue dar para eles uma vida melhor. E aí eu percebo que o sistema jurídico é insuficiente. A gente precisa, para além do sistema jurídico, também uma outra normatividade. Então eu vou analisar a normatividade da moralidade, né? E aí eu analiso junto da fundamentação ética de muitos filósofos que nós já conhecemos. Chego até as ecofeministas para dizer que a fundamentação ética que a gente precisa é de uma ética das relações e não de uma ética do que deve ser, né? E aí eu parto para o capítulo 4 para analisar também essa normatividade que precisa ser feita no campo político, porque com as ecofeministas, então, eu percebo que a gente precisa falar de um âmbito de cuidado num âmbito social político. E aí no capítulo 4, então, eu falo quanto é importante a gente entender que os animais, eles precisam ter uma vida boa e para isso não é suficiente que a gente só proteja de violência, a gente precisa dar condições para que a vida deles seja boa, né? Então a gente tem que dar uma estrutura, por exemplo, social, né? De lugar mesmo onde eles possam viver, assim como nós precisamos. Então, não é separar os humanos dos animais, porque esse, inclusive, o meu livro sobre direitos animais inclui humanos, né? Mas é dizer que os animais também precisam participar. Então, de um plano político não tem que ser pensado para o desenvolvimento dos humanos, também tem que ser pensado para o desenvolvimento de todos os animais. Então, essa necessidade. E aí, o meu quinto capítulo é o capítulo sobre educação, quando eu digo, então, de uma maneira sociológica, como que esses três sistemas precisam trabalhar juntos. Porque a minha tese é de que direitos só são direitos quando eles se apresentam nesses três âmbitos normativos. No jurídico,
no político e no moral. Se a gente só tem direitos jurídicos, a gente não tem direitos de fato. Se a gente só tem direitos morais, a gente não tem direitos de fato. A gente precisa também dessa instância do político que acaba unindo. Essa instância do político é o aspecto do diálogo social, é o aspecto educacional crítico, que os sistemas também operam, mas que a gente precisa entender enquanto solidariedade interespécie. Então, desenvolvi ali o que a gente precisa entender de uma educação crítica e políticas públicas que precisam ser oferecidas para que todos possam compreender, né, e fazer parte de uma justiça solidária interespécie. E aí, no livro, eu tenho um 6º capítulo, diferente da tese, né? A tese foram só os 5 capítulos. No livro, eu tenho um 6º capítulo contando, assim, primeiro fazendo um resumo, né, de tudo que aconteceu, então, nesses 5 capítulos teóricos. Depois, eu faço uma crítica, o que mudou desde que eu escrevi, onde eu acho que foram realmente os meu calcanhar de Aquiles, né? Tô doida. Onde eu poderia ter melhorado, onde eu quero agora continuar, né, trabalhando e assim por diante. Então, eu mesma apresentando uma crítica e mostrando as limitações do meu trabalho. Enquanto filósofa, é muito importante eu perceber as limitações do trabalho, né? E aí, o 7º capítulo foi um capítulo escrito a 6 mãos. Eu, Fábio e Dani fizemos um diálogo, uma troca de e-mails, e a ideia era mostrar como que a filosofia acontece. Então, o convite que eu fiz para eles olha, eu quero que a gente fale de uma maneira bem tranquila, sem medo do que a gente está produzindo, para mostrar o processo, sabe? Mostrar que eu já produzi esse livro inteiro, mas eu ainda tô colocando em prova várias coisas, sabe? Então, e eles também estão nesse processo, e o quanto a gente constrói coletivamente muitas das coisas que a gente acaba às vezes publicando sozinhos, né? Então, tem também essa função de mostrar que o conhecimento é construído coletivamente. É isso, tentei falar rapidamente, farei um outro dia um livro sobre cada um dos meus capítulos, com certeza, vídeos mais aprofundados. Eu quero fazer agora em janeiro, quero gravar vídeos sobre os capítulos do livro separadamente, mas aqui é só para dar um geral, né? E já ficou muito longo esse vídeo. Então, se você gostou, quiser comprar o meu livro, né, é só entrar na loja da editora APQ, tem a versão e-book, tem a versão impressa. Se você quer olhar a versão em tese, né, tá disponível no repositório da UFSC, só colocar o meu nome completo, Direitos Animais UFSC, que você vai encontrar no site de busca, tá bom? Um abraço, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal. Até a próxima!